Então, vou começar meu estudo de caso. Meu paciente é um paciente com insuficiência renal crônica. Paciente LHV, sexo masculino, branco, 42 anos. Ele se encontra a lote. Ele é católico e trabalha como mestre de obra. Foi hospitalizado devido à insuficiência renal crônica. O mesmo relata não estar se sentindo bem nas últimas semanas, com sintomas de vômito, fadiga e apresenta oligúria. Função intestinal satisfatória. O paciente relata não estar seguindo dieta proposta por nutricionista e consome grandes quantidades de carnes, ovos e leite. Apresenta aceitação maior que 75% da dieta oferecida e consumo hídrico aproximadamente de 500 ml por dia. Na avaliação física, foi observado abdômen distendido com dor à palpação e edema nos membros inferiores, 3 cruzes de 4. Avaliação antropométrica, ele está pesando 74 kg, altura de 1,80 CB de 31 centímetros, e o paciente relata perca de peso nos últimos 6 meses. Ele está com pH de 13/9, temperatura de 36 e HGT de 94. Dados pessoais. O nome dele é LHV, ele é de sexo masculino, igual já foi dito, branco, ele tem 42 anos, é católico e ele trabalha como mestre de obra. A história. O paciente foi hospitalizado devido à insuficiência renal crônica e relata não estar bem nas últimas semanas. Dados antropométricos. O peso atual dele agora é de 74 kg, ele mede 1,80, CB de 31, perca de peso de 6 kg nos últimos 6 meses, tem a pressão de 13/9, temperatura de 36 e HGT de 94. E também apresenta edema nos membros inferiores de 3 cruzes de 4. Aqui foi os cálculos que eu fiz para ele. Aqui eu fiz um IMC descontando o edema das 3 cruzes, que daí ele de 74 ele foi para 68 quilos. Aí foi 68 dividido por 3,24, que daria 20,9 kg por metro quadrado, sendo classificado como eutrófico segundo a OMS. A taxa de metabolismo basal dele foi feita essa de 66, mais 13,7 vezes 68, mais 5,0 vezes 180 e 6,8,42, dando um total da taxa de metabolismo dele de 1.612. Aí eu fiz o VCT com fator térmico e fator injúria, que deu 2.619 quilocalorias. Os exames laboratoriais. Eu pediria para ele, né, no caso, o hemograma completo, que foi solicitado para acompanhar a avaliação nutricional dele, e já o de proteínas totais, para avaliar a quantidade elevada de proteína que pode ter na sua corrente por causa do seu alto consumo de proteína. Já o exame de ureia e creatina só de cálcio, eles são os exames que eles são mais pedidos por causa da insuficiência renal. A história dietética. O paciente relata não estar seguindo a dieta proposta pelo nutricionista, tendo em conta que o mesmo consome uma quantidade elevada de carnes, ovos e leite. O mesmo está com uma aceitação de maior que 75% da dieta oferecida no hospital, levando em conta que essa aceitação está mais que satisfatória. O diagnóstico clínico e nutricional. O paciente com diagnóstico clínico de insuficiência renal crônica e com diagnóstico nutricional de eutrofia, mesmo com a perca de 6 kg nos últimos 6 meses e descontando um edema de 3 cruzes. Fundamentação do diagnóstico. A doença renal crônica é considerada problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, a incidência e a prevalência de falência da função renal estão aumentando. O prognóstico ainda é ruim e os custos de tratamento da doença são altíssimos, independentemente da etiologia e da doença de base. Os principais desfechos em pacientes com DRC são as suas complicações decorrentes à perca funcional renal. O tratamento dela visa restringir líquidos, sódios e potássio da dieta e o uso do medicamento para corrigir outros quadros clínicos, como diabetes, pressão arterial, anemia e desequilíbrio eletrolítico. E, quando necessário, o uso de diálise e transplante renal.
a prescrição dietética. Foi uma dieta geral, bioral, contendo 2.300 calorias por dia, sendo normolipídica, normoproteica, normoglicídica e dividida em 6 refeições diárias, onde elas são café da manhã, colação, almoço, café da tarde, janta e ceia, com ingestão hídrica de 2.000 ml por dia. Esse valor calórico de 2.300 foi feito segundo a regra de Bowles, que foi dado 35 quilocalorias por grama de peso. Essa foi a dieta proposta que eu fiz para ele, onde no café da manhã é um copo americano de leite de vaca e uma colher de sopa de achocolatado em pó e duas fatias de pão de forma integral com uma fatia de queijo Minas. Na colação seria uma salada de frutas com manga e banana e granola. O almoço, o arroz branco cozido, feijão cozido, carne bovina cozida, vagem, alface e tomate. No lanche da tarde seria um lanchinho com pão de forma normal, sem ser integral, queijo Minas frescal, 2 fatias, alface, tomate e um suco de abacaxi. Na janta é a mesma coisa do almoço, a única coisa que eu troquei, que é em vez da vagem eu coloquei abóbora cozida, mas as quantidades são basicamente as mesmas. E na ceia eu fiz uma salada de fruta também, contendo 4 unidades de morango, banana, abacate, granola e iogurte natural. Esse aqui é o cálculo da dieta proposta, calculando desde da quantidade calórica da dieta e os micro e os macro, aonde os verdes estão adequados e os vermelhos estão inadequados. Adequação de macros, todos eles estão dentro dos parâmetros da DRIS, onde meu carboidrato deu 63%, a proteína 13% e os lipídios 23%. A adequação de micro, os outros estão todos adequados e a justificativa foi feita segundo o ferro e o fósforo, onde o ferro na dieta ele está com 17,36 miligramas e o máximo que pode ser atingido, que seria pela UL, é de 45, só que ele está elevado segundo a RDA. E o fósforo também, ele está bem elevado, que o valor da dieta, o valor máximo que pode ser atingido é de 4 gramas, e o da dieta está com 1,2 gramas. O excesso de fósforo, ele é importante levar em consideração a ingestão diária de alimentos ricos em proteína, pois são as principais fontes de fósforo, e existe uma equivalência proporcional ingerida do aporte proteico. O fósforo contribui para o controle metabólico fosfocálcico e da osteoporose. E o excesso de ferro, o organismo encontra-se associado às 2 categorias de componentes, aqueles que têm função metabólica ou enzimática. Componentes funcionais, que correspondem a 70% a 80% de ferro orgânico, e aqueles associados ao armazenamento de forma de ferritina e hemosiderina no fígado, baço e medulas ósseas, que correspondem de 20% a 30%. Os componentes funcionais são a hemoglobina, de 70% a 80%, que é uma cromoproteína, que tem um grupo proteico, o radical M, presente nos eritrócitos, e cuja função é o transporte de oxigênio. A mioglobulina, que representa de 10% a 12%, o ferro corporal. Uma cromatina globular presente no músculo, que tem a função de fixar o oxigênio proveniente da hemoglobina nos glóbulos vermelhos circulantes, atuando como cofator e relação enzimática no ciclo de Krebs, na produção de energia. O ferro também participa de uma variedade de processos bioquímicos, incluindo o transporte de elétrons em mitocôndrias, metabolismo da catecolaminas e síntese do DNA. Aí as orientações nutricionais eu não coloquei todas, que eu coloquei no trabalho escrito, aqui eu coloquei apenas 3, que seria preferível frutas e hortaliças. Preferível frutas e hortaliças ricas em potássio, pobres em potássio, perdão.
como melancia, manga, maçã, morango, ameixa branca, pera, laranja, etc. Evitar castanhas, coco ralado, banana, abacate, kiwi, damasco, porque esses alimentos contêm um maior nível de potássio, e se o potássio ficar em grandes concentrações no sangue, pode causar parada cardíaca. Consumir frutas e hortaliças diariamente, pois contém vitaminas e minerais essenciais para o organismo. Em minhas considerações finais, a terapia nutricional para o paciente com IRC é muito relativa e depende muito dos fatores que acometem esses pacientes. Porém, para indivíduos que não estejam com um estágio avançado da doença renal, sua dieta pode ser mais flexível e sem muitas restrições, mas deve ser uma alimentação regulada para a vida toda, para que esse paciente consiga retardar a necrose renal e tenha uma vida saudável, sem ter que passar pela terapia substitutiva, que é considerado um transtorno muito grande para o paciente e para os familiares.